Bom dia, turma. Vamos lá dar início à nossa aula de biologia, falando um pouquinho sobre tecidos musculares, certo? Na semana 20, né? E a gente dividiu essa parte em duas, né? Então vamos lá na parte 2, né? Ver o que tem de bom. Os tecidos musculares estriados esqueléticos, né? Falar um pouquinho sobre os tecidos esqueléticos. Eles são formados por células alongadas, certo? E essas células alongadas, elas são formadas por fibras musculares, certo? E essas fibras musculares, elas são formadas por quem? Pela fusão do mioblastos, e isso ocorre aonde? No desenvolvimento embrionário, certo? Então, os tecidos musculares estriados esqueléticos são formados por células alongadas, né? Formado por fibras musculares e a fusão deles, né, ocorre no desenvolvimento embrionário e fusão do mioblasto, né. A estrutura do músculo, né. O músculo ele é formado por epimísio, certo? Camada de tecido conjuntiva rica em fibras de colágenos. E também tendões, né, que são tecidos conjuntivos densos que têm a função de unir o músculo ao osso, né. A gente sabe que a estrutura muscular e a óssea, elas têm a função de quê? De movimentação do corpo, né? Estruturação e movimentação. Se alguma delas faltasse, né, o nosso tipo de movimentação seria diferente. Então, aqui a gente tem o músculo, né? A gente tem as fibras e as miofibrilas, né? Como é que elas são formadas, né? Ó, a gente tem os músculos. Nele, a gente tira uma fibra, a gente dá um zoom, a gente tem as miofibrilas, certo? Que são partes menores. E a estrutura das fibras musculares esqueléticas, né? São formadas por várias miofibrilas, como a gente já tinha dito, portanto, possuem uma quantidade enorme de sarcômeros, certo? Que são unidades funcionais de contração, contráteis. Esse sarcômero, ele é um pacote de filamentos de proteínas, certo? E dentro deles vão ter o quê? Actina, proteína actina, tropamina, tropomiosina, que vão formar os filamentos delgados, certo? E também temos os filamentos delgados que são associados a um outro tipo de proteína, certo? Filamentosa, espessa, que é chamada de miosina, certo? Aqui a gente tem o músculo, né? Aqui a gente tem o sarcolema, as miofibrilas, né? E o tubo T. Né? E como ocorre a contração muscular? A contração muscular ocorre no sarcômero, certo? É a sobreposição dos filamentos delgados e espessos. E a contração muscular, ela vai ocorrer a liberação de íons, certo? Mas para que ocorra a liberação de íons, vai haver o quê? Um gasto de energia, né? Energia, ATP vai ser transformada em ADP. Por isso que nos tecidos musculares existe uma grande quantidade de quê? Meu povo, de mitocôndrias, né? Formação de proteína. Então, na contração muscular vai ocorrer a liberação do íons cálcio, certo? Que vai favorecer as ligações das proteínas de actina e miosina. Porque através delas duas, né, actina e miosina e o cálcio, vai haver a possibilidade da contração e relaxamento da musculatura do nosso corpo, certo? Por isso a importância, certo, de sempre ter as quantidades ideais de cálcio dentro do corpo, certo? Então, aqui a gente tem a estrutura do sarcômero, certo? A gente tem aqui a estrutura H e uma distância A, né? E quando há e aqui a região Z, certo? Então, quando há uma contração muscular, certo? Aqui a gente tem a actina e a miosina, né? Quando há contração muscular, esse feixe aqui, eles vão tentar se encontrar, certo? Diminuindo o espaço
de uma célula para outra, de uma proteína para outra, certo? Certo, turma? Então a gente vai ficar por aqui, né? Vocês entendem que a contração muscular, ela depende do íon Caos, né? E do deslizamento da quitina e da miosina, né? Se sobrepondo, né? Através do gasto de energia, né? ATP, né? Liberação de ATP, né? Através das mitocôndrias, certo? Essa contração muscular, ela vai ocorrer nos sarcômeros, né, com sobreposição dos filamentos delgados e espessos, certo? Filamentos delgados onde tem as actinas, né, e os espessos a miosina, né, as proteínas de contração e relaxamento da musculatura do nosso corpo. Tá certo, turma? Então, até a próxima aula e é isso.